No curso desta semana, as questões e os processos incidentes no direito processual penal. Entenda o conceito, a natureza jurídica e as características das questões prejudicadas, preliminares e o princípio da suficiência da ação penal. As aulas são com a professora Carolina Carvalhal. Olá, pessoal. Nesse bloco, nós vamos ver sobre conflito de competência e restituição de coisa apreendida. Nós vamos ver quais são as espécies de conflito. Nós temos conflito positivo, conflito negativo, quem julga esse conflito. A questão também de conflito de atribuições. Nós vamos ver essa diferença do que vem a ser o conflito de competência e conflito de atribuições. Bem, primeiro a gente tem que ver um conceito do que vem a ser, do como funciona esse conflito de competência. E aí, de forma magistral, o nosso doutrinador, Renato Brasileiro, no seu livro Manual de Processo Penal, nos traz esse conceito do conflito de competência. Vem comigo aqui para a gente analisar esse conceito. O conflito de competência funciona como um instrumento que visa ao controle de competência dos órgãos jurisdicionais para a prática dos atos no processo. Essa primeira parte do conceito, que ele fala que funciona como controle de competência dos órgãos jurisdicionais, a gente já tira uma primeira conclusão, que o controle aqui feito neste conflito de competência é apenas perante o órgão judiciário. A gente não tem um conflito de competência, por exemplo, perante órgãos do Ministério Público. Então, a primeira parte desse conceito já nos traz aqui uma conclusão. Conflito de competência é entre órgãos do poder jurisdicional, entre o poder judiciário. Complementando, Renato Brasileiro ainda diz, para o desenvolvimento como um procedimento incidental, que neste se forma para resolver a controvérsia estabelecida por manifestações de diferentes órgãos jurisdicionais. Bem, essa segunda parte, ele nos traz, então, a conclusão de que o conflito de competência, ele é sempre incidental, o que significa dizer que eu tenho um processo principal, que é o processo criminal, e de forma incidental, incidenter tantum, eu vou ter um conflito de competência. Órgãos do poder jurisdicional, órgãos do poder judiciário aqui, eles vão ter um conflito, seja de forma positiva, seja de forma negativa. E, por fim, o doutrinador nos diz que igualmente se afirmam competentes ou incompetentes para a prática daqueles atos, controvérsia esta que constitui questão acessória do processo, cuja solução previamente se impõe para permitir seu regular desenvolvimento. Por fim, então, qual é a conclusão? Que um conflito de competência, ele tem que ser julgado de forma prévia, ou seja, antes de você dirimir toda aquela querela principal, toda aquela questão principal do processo criminal, que é a imputação feita pelo órgão acusatório. Então, de forma sintética, a gente pode dizer que o conflito de competência acontece perante os órgãos do Poder Judiciário e aí vai ser de uma forma positiva quando os órgãos do Poder Judiciário se declaram competentes para julgar aquela causa ou de forma negativa quando esses mesmos órgãos se declaram não competentes. Ocorre sempre de maneira incidental ao processo principal e tem que ser julgado previamente, antes da decisão final do processo principal. Bem, e aí nós falamos de espécie. Quais são as espécies deste conflito? O próprio conceito já adiantou quais são as espécies deste conflito. As espécies é conflito de competência positivo e o conflito de competência aqui negativo. Vamos ver então onde está previsto isso no Código de Processo Penal. Como é que o nosso legislador disciplinou essa questão do conflito no Código de Processo Penal. E aí nós temos o artigo 113 e 114 nos falando o seguinte. 113 diz: as questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. E haverá conflito de jurisdição, inciso 1, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Inciso 2, quando
Entre elas, surgir controvérsia sobre a unidade do juízo, junção ou separação de processos. Bem, nesses 2 artigos que eu acabei de ler, ele já traz também no seu bojo a indicação dos 2 tipos de conflito, positivo e conflito negativo de competência. Bem, e aí o STJ trouxe uma súmula essa antiga, que é a súmula 59, e vai dizer o seguinte, essa súmula 59, basicamente, que não haverá conflito de competência quando um dos processos já tiver sido transitado em julgado, já tiver uma decisão transitada em julgado. Vamos ver em verbos aqui o que fala essa súmula 59. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes. O que significa dizer, se eu tenho aquele processo, eu já tenho uma decisão com trânsito em julgado, eu não vou falar mais de conflito de competência, porque a jurisdição ali, ela se exauriu. Então, se eu tenho uma decisão com trânsito em julgado, ela vai se exaurir. Beleza? Agora, a gente tem que pensar numa situação desse trânsito em julgado no processo criminal, que é a questão da coisa julgada. A coisa julgada no processo penal, ela tem a coisa julgada material, mas percebam que a soberanamente julgada no processo penal, ela não existe em regra, porque nós temos a questão da revisão criminal. O que quer dizer essa revisão criminal? As decisões na esfera criminal, elas podem ser rescindidas se previstas lá as hipóteses do artigo 613 e em diante do Código de Processo Penal, elas podem ser rescindidas pela revisão criminal, mas isso não afeta a súmula 59. Se eu já tenho uma decisão com trânsito em julgado, eu não tenho que falar mais de conflito de competência. Bem, continuando aqui o assunto, o artigo 115 do Código de Processo Penal, ele vem aqui elucidar que o conflito pode ser suscitado por quem? Quem seriam os legitimados a suscitar esse conflito? Diz o artigo 115. Pela parte interessada, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer juízo do dissídio ou por qualquer dos juízes ou tribunais da causa. Bem, o que eu quero chamar a atenção do artigo 115, ele é de fácil compreensão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a questão do assistente à acusação. O Código de Processo Penal não nos trouxe de forma literal que o assistente da acusação seria legitimado para ingressar com conflito de competência. Nós vimos que pode ser aqui qualquer interessado, qualquer parte interessada, o Ministério Público ou então o próprio juízo ou o próprio tribunal. E aí vem a doutrina e nos explica, bem, se o inciso 1 diz qualquer parte interessada, o assistente da acusação, ele tem interesse na causa. Claro que ele tem. Ele quer que exista uma decisão julgada e ele quer um julgamento justo, pelo menos em tese, é isso que esperam as partes. Então, a doutrina entende que, não obstante o legislador não ter colocado de forma literal que o assistente à acusação é legitimado para ingressar com conflito de competência, o assistente da acusação poderia sim ingressar com conflito de competência, se ali ele demonstrasse tal necessidade, se ele fosse habilitado nos autos. Então, perceba essa questão doutrinária sobre o assistente à acusação, porque os demais, eles estão previstos lá no artigo 115 do Código de Processo Penal. Sem maiores dificuldades, a questão dos legitimados para suscitar o conflito de competência, seja ele positivo, seja ele negativo. Bem, e ainda quando a gente vai falar sobre a questão do conflito de competência, a gente vai dizer o seguinte: esse conflito de competência, ele vai ser suscitado no bojo dos autos principais ou ele vai ser suscitado em apartado? E aí vem tanto a doutrina como a própria lei, ela nos diz o seguinte, que ele poderá ser no próprio bojo e também poderá ser apartado, mas o conflito de competência não vai ensejar a suspensão do processo
via de regra. Então, o processo principal, ele continuará tramitando sem a necessidade da sua suspensão. E aí diz o doutrinador o seguinte: caso o conflito ele seja positivo, formar-se-ão autos em separado, para que não haja, então, uma confusão no processo. Então, se eu tenho um conflito positivo, eu estou dizendo que 2 juízos são competentes para julgar, ou se designam competentes para julgar aquela causa, nessa situação, você vai fazer um conflito de competência em autos apartados, para que não haja uma confusão no processo. Mas se eu tenho aqui um conflito de competência negativo, ou seja, os juízos, eles não se declaram competentes para julgar a causa, ele pode ser no bojo do próprio processo, não suspendendo o processo principal. Bem, e aí na hora de se estabelecer quem seria competente numa situação de conflito de competência, a gente vai ter que analisar se existe um conflito de competência entre órgãos hierarquicamente aqui, um superior ao outro. Por exemplo, se eu tiver uma situação onde o demandado tenha foro por prerrogativa de função. Lembram do foro por prerrogativa de função? Ele responderá perante um tribunal, perante o STJ ou perante o Supremo. Um exemplo. Mas a ação, ela vai ser proposta num juízo não competente. Juízo de primeiro grau, e ele teria competência, quem teria competência para julgar, digamos que no nosso exemplo, vai ser o Tribunal de Justiça, segundo grau. Bem, nessa situação, se eu coloco aqui ambos os juízos, o de primeiro grau competente, ele se declarando competente, e o de segundo grau declarando também ser competente, eu tenho um conflito positivo de competência. Neste caso de conflito, onde eu tenho poderes jurisdicionais hierarquicamente um superior ao outro, por exemplo, eu tenho o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e um juiz singular vinculado a esse Tribunal de Justiça. Quando acontece esta situação, aquele órgão jurisdicional que é hierarquicamente superior, ele pode avocar o processo. Então, neste momento, o tribunal ele vai dizer: peraí, juiz de primeiro grau, esse processo é meu, eu avoco para que eu julgue este processo. Não vai ficar com você não, juiz de primeiro grau. Então, é exatamente esta ideia. Quando eu tenho 2 juízos aqui e eles são hierarquicamente um superior ao outro, mas eu tenho essa dependência, como é que vai ser dirimida essa questão do conflito? O juízo hierarquicamente superior pode avocar os autos para a sua competência. Muito cuidado, que eu não estou falando de, por exemplo, um juízo de primeiro grau de São Paulo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou do Rio de Janeiro. Aí não, porque o juiz de primeiro grau não está hierarquicamente aqui subordinado a esse tribunal. Eu estou falando de um juiz de primeiro grau subordinado a esse Tribunal de Justiça. Como eu disse um exemplo, um juiz do Distrito Federal e o TJDFT. E aí eu teria essa questão de hierarquia. E quem vai explicitar isso muito bem para a gente é o artigo 17 do Código de Processo Penal, que disciplina o seguinte: ele vai falar sobre a questão do Supremo, mas a gente adota para os demais tribunais. O artigo 117 diz: o Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, e é este termo que a gente chama, que é o poder que o tribunal tem de avocar os autos. Então, repetindo, o Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. E aí ele fala do Supremo, porque todos estão hierarquicamente aqui subordinados ao Supremo. Mas se a gente falar, por exemplo, numa esfera de juiz federal da seção judiciária do Distrito Federal e o TRF Primeira Região, sabemos que o Distrito Federal ele está aqui na Primeira Região. Se eu falo de um juiz federal da seção judiciária do Distrito Federal e o TRF1, o TRF1 vai avocar este processo para sua competência. Eu estou falando do juiz federal da seção judiciária de São Paulo.
o TRF1 poderá avocar esse processo? Não, porque o juiz federal da seção judiciária de São Paulo não está hierarquicamente aqui subordinado ao TRF da primeira região. Ele vai estar subordinado ao TRF da terceira região. E aí a gente vai analisar os demais tribunais. Então, esse artigo 117, ele é como parâmetro, não obstante ele falar do STF, a gente vai colocar também a questão dos outros tribunais, mas vai ver essa questão da hierarquia. Bem, complementando então, a gente sabe que a competência para julgamento perante o Supremo, perante o STJ, o TRF, os TJs, elas estão disciplinadas basicamente na Constituição Federal. E aí, em relação à competência do Supremo, a gente está lá no artigo 102 da Constituição Federal. E aí vai estar elencada toda a competência do Supremo quando houver um conflito de competência. A questão do artigo 105 vai estar do STJ e assim sucessivamente. Bem, agora vamos ver o nosso primeiro quiz. Vamos lá na tela para ver a nossa pergunta. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais. B. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais que sejam de segundo grau de jurisdição. C. Os conflitos de competência entre juiz federal da primeira região e o TRF da terceira região. D. Os conflitos de competência entre juiz de direito e juiz federal. Bem, qual é a nossa resposta aqui? E aí está falando do conflito de competência perante o Supremo, artigo 102 da Constituição Federal. E aí vamos lá na tela, a assertiva correta é a letra A, que vai dizer que os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais. Qual é a conclusão que a gente tem aqui, pessoal? Se eu tenho conflito de competência entre qualquer tribunal superior e outro órgão do Poder Judiciário, então qualquer tribunal superior, a competência para dirimir este conflito vai ser do Supremo. E as demais assertivas aqui, vamos aqui na tela novamente, a gente pode ver que a assertiva B, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais que sejam de segundo grau de jurisdição, eu tenho a possibilidade aqui do conflito de competência perante o STJ. Imagine o conflito de competência entre TJ do Rio de Janeiro e TJ do Espírito Santo. Quem é hierarquicamente superior a ambos? O STJ. Então, o Superior Tribunal de Justiça seria o competente. A letra C diz o seguinte: os conflitos de competência entre juiz federal da primeira região e o TRF da terceira. Bem, não obstante ambos serem da jurisdição federal, percebam que um é da primeira região e o outro é da terceira. Quem é hierarquicamente superior a ambos numa mesma árvore, que eu chamo assim, numa mesma linha de hierarquia superior? Também o STJ. Não pode ser o TRF da terceira região, porque o TRF da terceira região não está hierarquicamente aqui superior, não é hierarquicamente superior ao juiz que tenha uma competência perante a primeira região. E, por fim, a letra D também vai falar da competência entre um juiz de direito e um juiz federal. E aí, mesmo que seja juiz singular, quem é que está hierarquicamente superior a estes dois aqui? Vai ser o STJ. Mas, professora, juiz singular, sim, porque esse juiz federal, ele está vinculado a alguma destas regiões, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. E o juiz de direito em alguma dos estados. Quem é que é ligado diretamente a eles? Só pode ser o STJ. Então, as demais assertivas, a competência para dirimir o conflito é do STJ, tá bom? Agora, voltando às nossas conversas aqui sobre conflito de competência, o que eu quero falar com vocês agora é sobre um conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público. Bem, quando eu falo de Ministério Público, eu não vou falar de conflito de competência, de jeito nenhum.
Vamos lembrar aquele conceito dado por Renato Brasileiro? O Renato Brasileiro nos diz, na primeira parte do conceito, que é um instrumento que visa o controle de competência dos órgãos jurisdicionais. Bem, o Ministério Público não é um órgão jurisdicional. Desta forma, ele tem atribuição, ele não tem competência. Exatamente, a palavra técnica para o Ministério Público é atribuição e não competência. Eu só vou falar de competência ou incompetência para juízo e não para o Ministério Público. Bem, quando eu falo de esse conflito de atribuição, quem é que tem aqui a possibilidade de resolver este conflito? É o Poder Judiciário ou é o próprio órgão do Ministério Público? Antes de eu responder a essa questão, vamos passar pela celeuma que já existiu no âmbito judiciário de quem é que julgava ou não esse conflito de atribuições. Bem, num primeiro momento, a gente tinha que o competente para julgar esse conflito de atribuição era o STJ. E aí entendia-se que havia sim um conflito de competência, e aí o STJ entraria como competente para julgar esse conflito de atribuição. Posteriormente, veio o Supremo e entendeu que não é o STJ. Este conflito entre órgãos do Ministério Público vai ser dirimido pelo próprio Supremo, porque eu posso ter aqui um conflito federativo. Imaginem o seguinte, que eu tenho um órgão do Ministério Público estadual conflitando com o órgão do Ministério Público, um dos ramos do Ministério Público da União, seja lá o MPM, seja lá o MPDFT, o MPF, enfim, qualquer ramo do MPU. E aí o Supremo dizia que haveria ali uma situação de conflito federativo e a competência para dirimir conflitos federativos seria do próprio Supremo. Bem, isso ficou durante muito tempo, até que o plenário do Supremo entendeu o seguinte, não, eu não tenho uma questão de competência aqui. Se eu estou falando de atribuições e eu ainda não judicializei a demanda, então eu tenho aqui órgãos do Ministério Público, eles entendendo, seja positivo ou negativamente, que ele tem atribuição ou não para atuar naquela situação, quem tem que dirimir é o próprio órgão do Ministério Público. E aí vieram as conclusões de qual órgão do Ministério Público? O PGR, o Procurador-Geral da República, ele vai dirimir todo e qualquer conflito de atribuição entre o Ministério Público? Bem, calma, depende do conflito que nós estejamos falando. Quando eu falo aqui de órgãos do Ministério Público pertencentes do mesmo Estado da Federação, então percebam, eu tenho aqui o Ministério Público da Bahia, e aí eu tenho 2 promotores de justiça da Bahia dizendo que tem atribuições ou que não tem atribuições para oferecer denúncia, para atuar naquele processo. Quem deve dirimir este conflito de atribuição, quando eu estou falando dentro do mesmo órgão do Ministério Público, do mesmo ente federativo, é o Procurador-Geral de Justiça daquele Ministério Público. Tá? Então, o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia vai dirimir esse conflito de atribuição entre esses 2 órgãos, entre esses 2 promotores de justiça, por exemplo, ou entre esses 2 procuradores de justiça do Estado da Bahia. Bem, mas eu posso ter um conflito entre o Ministério Público Federal. Lembrem que o Ministério Público Federal é um ramo do MPU, tá bom? Só lembrando, quais são os ramos do MPU, Ministério Público da União? Eu tenho o Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público, eu já te falei, Federal, Distrito Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. Então, esses 4 ramos pertencem ao MPU. Tá, se eu tiver diante de conflito de competência dentro de, por exemplo, um destes ramos do Ministério Público, vamos falar o Ministério Público Federal. Então, eu tenho 2 órgãos do Ministério Público Federal dizendo que tem atribuição ou não. Quem é que deve dirimir este conflito? E aí o Supremo entendeu, e a doutrina também é de forma unânime, que quem deve dirimir é a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. A Câmara de Coordenação e Revisão é um órgão que pertence ao Ministério Público Federal. Mas, por fim,
chegando aqui a falar sobre ramos diferentes do Ministério Público, imaginem o seguinte, eu tenho um conflito de atribuição entre o MPDFT e o MPF, ou entre o Ministério Público Estadual de qualquer estado e qualquer dos ramos do MPU. Então, vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho um conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Sergipe. Quem é que vai dirimir este conflito? Percebam que eu estou falando de Ministério Público Estadual e um ramo do Ministério Público da União. Eu disse a vocês que quando acontecia essa situação, primeiro veio o STJ dizendo que a competência era dele, depois o Supremo, por meio do seu plenário, falou não, a competência é minha. O plenário não, desculpa, uma das turmas disse a competência é minha. E aí agora o plenário do Supremo, ele pacificou esse tema dizendo que quando acontece essa situação, quem vai julgar esse conflito de competência vai ser o Procurador-Geral da República. Não obstante o Procurador-Geral da República não ser o chefe do Ministério Público Estadual, entende que o Ministério Público ele é formado da seguinte forma, Ministério Público Brasileiro, e esse Ministério Público Brasileiro você tem o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. E o Procurador-Geral de Justiça iria dirimir esta situação quando eu tenho um ente federativo com um dos ramos do Ministério Público da União, aqui conflitando qual teria a atribuição para atuar naquele processo. Então, feito essa situação, feito essa explanação sobre conflitos de atribuição entre o Ministério Público, a gente concluiu, então, agora que se eu tenho conflito de atribuição, eu não vou judicializar aquela situação. Então, não existe a questão do Poder Judiciário resolvendo um conflito de atribuição do Ministério Público. O Poder Judiciário vai resolver quando ele estiver diante, então, de um conflito de competência nele mesmo, no próprio Poder Judiciário, porque eu falo de competência no Poder Judiciário, tá? Só uma questão muito técnica, e aí fazendo um link só para processo civil, dadas as devidas ressalvas, aqui, com a reforma desse Código de Processo Civil, a gente já fala que a questão desta competência ou não, tecnicamente falando, é do juízo e não do juiz, pessoa física. Então, o juízo que seria competente ou não. Isso é só tecnicismo, apenas para esclarecer sobre essa questão de a gente falar que é o juiz, pessoa juiz, ou seria o juízo. O juízo que é competente ou não para julgar aquela causa, tá bom? Bem, feito isso, a gente agora passa para o nosso tema de restituição de coisa apreendida. Bem, quando eu falo de restituição de coisa apreendida, eu estou dizendo o seguinte, olha, antes de falar um conceito mais doutrinário, eu estou dizendo o seguinte, beleza, eu tenho uma coisa apreendida, por algum motivo que a gente vai ver, e eu quero restituir ao dono, por exemplo. Posso restituir essa coisa apreendida? Sim. A restituição da coisa apreendida, ela é um incidente e ela vai acontecer em algumas hipóteses de cabimento. Então, vamos ver um conceito doutrinário sobre a restituição de coisa apreendida. Ela diz o seguinte, cuida-se de procedimento legal de devolução a quem de direito da coisa apreendida durante diligência policial ou judiciária. Até esta parte, o que a gente conclui sobre restituição de coisa apreendida? A conclusão aqui, a coisa apreendida, e é este termo mesmo, pessoal, coisa. A coisa apreendida, ela pode se dar na esfera inquisitiva, ou seja, durante o inquérito policial, ou ela ainda pode se dar durante a fase processual, durante a ação penal que estiver em curso. Complementando, o doutrinador ainda diz o seguinte, que não mais interesse a persecução penal. Ou seja, para que haja a restituição de coisa apreendida, é necessário que aquela coisa apreendida não interesse mais a persecutio criminis, a persecução criminal, a investigação criminal. Ela não pode mais interessar para o Poder Judiciário, por exemplo, ou então para o delegado de polícia. Lembrem que uma das diligências lá do artigo 7º, 6º e 7º
do Código de Processo Penal, as diligências para o delegado de polícia, é a apreensão de coisas. Então, se eu estou diante de um cenário do crime, desde que a perícia já tenha liberado aquela coisa que já tenha sido periciada, o que o delegado de polícia poderá fazer? Apreender ali bens que participaram da cena do crime ou que foram produtos diretos ou indiretos do crime. Então, essa apreensão de coisas aqui do crime, isso aqui acontece geralmente até na fase inquisitiva, previsto lá em uma das atribuições do delegado de polícia, quando ele vai prestar diligências na investigação criminal. Bem, então voltando ao conceito, diz o seguinte, que não mais interessa a persecução criminal, na hipótese de haver dúvida quanto à propriedade do objeto apreendido, passa a funcionar como procedimento incidental, estando a matéria regulada nos artigos 118 a 124. O que significa dizer o seguinte, quando eu não sei quem é o verdadeiro interessado por aquela coisa apreendida, aí eu vou ter um incidente chamado de restituição de coisa apreendida para discutir para quem é que eu devo restituir aquela coisa. Uma observação, se houver uma complexidade muito grande de quem seria o interessado para restituir a coisa, a doutrina entende que essa situação ela deve ser deslocada para o juízo cível, porque esse incidente de restituição de coisa apreendida é um incidente mais simples. Então, se eu tenho que ter um conjunto probatório mais robusto para saber quem é o interessado, quem é o dono ou quem é o proprietário, deve-se deslocar esta situação ao juízo cível a fim de que ele venha resolver, por exemplo, a titularidade desta coisa que foi apreendida, por exemplo, um terceiro de boa-fé, tá bom? E agora nós vamos para o nosso segundo quiz. Vamos lá para o nosso segundo quiz. A vedação, a restituição de coisas apreendidas. Letra A. Enquanto não interessarem, então, a vedação, não pode haver a restituição. Enquanto não interessarem a persecução criminal, quando houver dúvidas quanto ao direito do reclamante, quando qualquer bem ou valor que não constitua proveito ao ferido do agente, instrumentos que não se relacionem com o crime. Então, a vedação, a restituição. Qual a assertiva ali que eu digo que a vedação não poderá haver, não poderá existir a restituição? A resposta correta é a assertiva B, que diz quanto houver dúvidas quanto ao direito do reclamante. Bem, percebam, a questão está nos dizendo a vedação a essa restituição. Não poderá haver a restituição. Se eu tiver dúvidas de quem está reclamando a restituição do bem, eu não posso restituir. E lembrem, se a questão versar com muita complexidade, o juízo criminal, que outrora era competente para julgar essa restituição, ele pode ser deslocado ao juízo cível. Bem, agora nós vamos voltar ao nosso conteúdo e vamos falar quais são os tipos de apreensões, quais são os tipos de apreensões de bens que vão levar ou não à restituição. Bem, nós temos aqui 3 tipos de apreensão. Nós temos o auto de apreensão. Esse auto aqui de apreensão vai ser um auto de apreensão, por exemplo, de uma situação em flagrante, onde você pode aqui apreender um instrumento do crime, por exemplo, ou um objeto do crime. Você pode ter aqui um auto de busca e apreensão. Esse auto de busca e apreensão, ele vai ser oriundo de um mandado de busca e apreensão pessoal ou domiciliar. Como é isso, professor, esse mandado de busca e apreensão domiciliar ou pessoal? O juiz expede um mandado de busca e apreensão e esse mandado de busca e apreensão pode ser na residência de alguém ou pode ser um mandado de busca e apreensão na própria pessoa, pessoalmente. Por isso que a gente chama mandado de busca e apreensão pessoal. Só que o mandado de busca e apreensão pessoal, se tiver ocorrendo um crime em flagrante, por exemplo, eu não vou esperar ser expedido um mandado de busca e apreensão, porque até então aí o crime já ocorreu e não iria ter mais eficácia esse mandado de busca e apreensão pessoal. E por fim, a terceira possibilidade que eu tenho aqui
é o auto de exibição, que eu tenho aqui que exibir, eu tenho que demonstrar, por exemplo, um terceiro, ele pode ir lá entregar aquele bem. Bem, quando eu digo que existem essas várias formas de apreensão, vem Renato Brasileiro e nos traz aqui uma lição maravilhosa sobre essa situação. Uma das várias diligências que pode ser realizada pela autoridade policial durante o curso da investigação é exatamente a apreensão de bens que guardam relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. E aí a gente fala do famoso auto de apreensão dos bens. Tudo bem? E aí ele complementa, é possível a apreensão de qualquer objeto que guarde relação com o fato delituoso, pouco importando se a origem é lícita ou se a origem é ilícita. E a busca pessoal independe, como eu falei, de uma prévia autorização judicial. Então, o mandado de busca e apreensão pessoal não precisa de prévia autorização judicial, apenas o mandado de busca e apreensão domiciliar. A gente vai agora classificar, vai trazer para vocês aqui quais são esses bens que podem ser apreendidos. Vamos lá comigo, de acordo com a doutrina do Renato Brasileiro. Então, os primeiros bens são aqueles sujeitos aos exames periciais. Então, vem cá. Se eu estou aqui no cenário do crime, eu tenho bens que vão se sujeitar à perícia. Depois da liberação da perícia, que esses bens já foram periciados, eles são liberados para o Poder Judiciário, eles são liberados para que eles sejam apreendidos. E enquanto eles forem necessários para a persecução criminal, eles continuarão apreendidos. Lembrem sempre que essa restituição só vai ocorrer quando eles não mais se prestarem ao processo criminal, não se prestarem mais à persecução criminal. E qual é o segundo objeto ou espécie de objeto que pode ser apreendido? É aquele de futura exibição do instrumento utilizado para a prática do delito. Mas, professora, para que eu vou apreender por exemplo, uma faca que foi já utilizada e já foi periciada? Percebam, se eu estou falando de um homicídio perpetrado por meio de um instrumento pérfuro cortante, uma faca, e esta faca for de interesse do Ministério Público para que ele demonstre, no momento da sessão plenária aos jurados, qual foi exatamente o instrumento que matou, que ceifou a vida da vítima. Então, esse instrumento, para ser futuramente utilizado numa sessão plenária, ele pode ser apreendido mesmo que ele já tenha sido periciado. Então, não há qualquer problema de eu manter sob a custódia do Poder Judiciário um bem que futuramente pode ser demonstrado numa sessão plenária, tá? Isso aí a parte inclusive pode solicitar que seja utilizado este instrumento pérfuro cortante que foi utilizado no homicídio, que agora está sendo julgado. E é a coisa mais comum a gente utilizar isso em sede de sessão plenária. Bem, a terceira possibilidade é uma necessidade de contraprova. Então, aquele bem que foi periciado, às vezes eu preciso de uma contraprova futuramente. Isso acontece bastante quando eu tenho uma apreensão de drogas ilícitas. Claro, óbvio que as drogas ilícitas eu não vou sujeitá-las à restituição. Elas são incineradas, aí tudo bem. Mas às vezes eu preciso de uma contraprova. E aí eu tenho esse momento que eu requisito novamente este bem apreendido. E ainda eu tenho a possibilidade de eventual perda desses bens em favor da União. Então, alguns bens que eles não poderão ser restituídos, eles podem ser revertidos aqui para a União. Percebam que bens ilícitos, por exemplo, drogas, eles são incinerados. Mas alguns bens que foram proveitos de crime, por exemplo, armas, algumas armas, elas não são destruídas. Elas podem ser utilizadas, sim, pela União, ou outros bens também, tá bom? Então, toda essa classificação a gente pode encontrar no Renato Brasileiro, que ele vai nos dizer quais são os bens que podem ser aqui apreendidos. Ainda eu quero falar para vocês quais são os bens que não podem ser apreendidos, porque
eu tenho bens que podem ser apreendidos, mas eu também tenho bens que eles não são sujeitos à apreensão. E quais seriam esses? Vamos aqui na classificação. Diz o seguinte, que não podem ser apreendidos as coisas e valores adquiridos com o proveito da infração, sendo um produto indireto. O que significa dizer o seguinte, se eu tenho um crime de tráfico de drogas, o crime de tráfico de drogas eu vou auferir renda, tudo bem? Se eu vou auferir renda e vou adquirir diretamente com essa renda algum bem, esse bem poderá ser apreendido. Agora, se for de forma indireta, se eu tenho aqui uma forma indireta, por exemplo, eu adquiri um carro com tráfico de drogas e em razão do carro eu adquiro outras situações que venham me favorecer. Dinheiro ou qualquer outro bem. Esta forma indireta de aquisição, eu não posso apreender. Só pode haver a apreensão do bem quando eu tenho um produto do crime aqui de forma direta. Percebam aqui a lição de Renato Brasileiro quando ele diz o seguinte, convém destacar que não podem ser apreendidas as coisas e valores adquiridos com os proveitos da infração sendo produto indireto, mediante sucessiva especificação, por exemplo, joias feitas a partir de um ouro subtraído. Qual é a res furtiva, por exemplo? Qual é a res subtraída? Ouro. Não se pode apropriar de tesouro. Isso é um crime. Se você se apropria indevidamente de um ouro, e desse ouro você faz aqui joias e vende, eu não posso aqui ter essa questão de restituição também, muito menos de apreensão destes bens. E aí complementa Renato Brasileiro que fala, mediante alienação, dinheiro correspondente à venda de coisa furtada. Então, eu furtei um carro e vendi esse carro. Com a venda desse carro, eu vou apreender o dinheiro. Em regra, não pode haver apreensão de produtos indiretos decorrentes do crime. Tá bom, pessoal? E aí eu tenho disciplinado exatamente isso no artigo 125 a 132. Vamos dar uma lida nestes artigos especificamente, que é o 125 ao 132, que vai dizer: caberá aqui o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proveitos de infração, ainda que tenham sido transferidos a terceiros. Bem, explico melhor essa situação. Se eu tenho um produto do crime e ele aqui é um produto indireto, como por exemplo o ouro subtraído que é transformado em joia, o carro furtado que é transformado em dinheiro, não pode haver a apreensão. Até aí tudo bem. O que vai existir nessa situação dos produtos indiretos adquiridos em razão do crime é uma medida acautelatória que nós chamamos de sequestro. Ele visa a proteção patrimonial. Sobre o sequestro, que é uma espécie de medida acautelatória, junto com o arresto, junto com a hipoteca legal, a gente vai ver no próximo bloco sobre essas questões assecuratórias. Por hora, a gente fica com essa informação de que os produtos indiretos aqui não podem ser sujeitos à apreensão. Eles são sujeitos a medidas cautelares, medidas assecuratórias, tal como o sequestro. Percebam essa diferença entre apreensão de bem e também a aplicação aqui, a decretação de uma medida assecuratória. Bem, falando ainda sobre essas situações, a gente vai analisar aqui quando é que eu tenho a vedação ou não da restituição desse bem apreendido. Então, quando é que eu vou poder restituir e quando é que eu não vou poder restituir? A vedação é o seguinte: enquanto interessarem a persecução penal, diz o artigo 118, enquanto esses bens apreendidos interessarem a persecução criminal, interessarem a investigação criminal, eu não posso restituir esses bens. Vamos lá no artigo 118, ver exatamente o que fala. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Então, pessoal, se eu não tenho trânsito em julgado da decisão final e elas interessarem a persecução criminal, não pode haver essa restituição. Então,
a contrário senso, qual é a conclusão que eu posso ter? Transitou em julgado, se for suscetível de restituição aquele bem apreendido, ele vai ser restituído. Então, se o 118 disse que antes da restituição não cabe antes da decisão final, melhor dizendo, não cabe a restituição, a contrário senso, eu entendo que após o trânsito em julgado, caberá a restituição se aquele bem for suscetível à restituição. Tudo bem? Então, vamos lá. Enquanto eles interessarem a persecução criminal, eles não podem ser restituídos. E aí eu tenho mais outra classificação da vedação a esta restituição, que diz o seguinte: instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico ou alienação, uso, porte ou detenção, constitua fato ilícito. Como, por exemplo, a gente pode ter aqui a questão de uma arma. Se eu não tenho o porte da arma ou a posse legal de uma arma, lá previsto no Estatuto do Desarmamento, eu não posso, essa arma vai ser apreendida, eu não posso, então, depois solicitar, por óbvio, a restituição. Eu não tenho aqui a autorização legal, eu não tenho uma autorização legal para possuir aquela arma ou para portar. Mas aí, cuidado, porque eu posso ter furtado a arma de alguém que tenha possuído ou que possua um registro daquela arma e aquela autorização. Neste aspecto, o terceiro interessado da arma, tá? Ou o verdadeiro proprietário da arma, este pode solicitar a restituição. É diferente que imagina o seguinte: eu pratiquei o delito previsto no Estatuto do Desarmamento. Eu estava possuindo ou portando uma arma sem ter autorização legal para isso. Esta arma, óbvio, não pode ser restituída a mim, porque eu não posso ter uma arma que é objeto do meu crime. Entretanto, olha agora o outro exemplo que é diferente. Eu furtei a arma de um terceiro, esse terceiro possuía regularmente autorização legal da arma. Aí, este terceiro, que teve a sua arma apreendida, poderá solicitar a restituição. E se essa arma não se prestar mais para persecução criminal, beleza, ela vai ser restituída. E agora a gente vai ver nosso terceiro quiz. Vamos lá na tela. São objetos que a lei permite que sejam apreendidos, exceto, que a questão quer dizer, quais são os objetos que não podem, então, ser apreendidos. Letra A, achados ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação, objetos irrelevantes ao deslinde da causa criminal. E letra D, instrumentos destinados a um fim criminoso. Então, quais são os objetos que a lei permite que sejam apreendidos, exceto? Qual é a resposta, então, que a gente vai ter? Qual é esse objeto que pode, então, ser apreendido? Vamos lá na tela ver a resposta. É a letra C, objetos irrelevantes ao deslinde da causa criminal. Esses objetos que não mais se prestam são objetos totalmente irrelevantes a você ter a solução da causa principal, eu posso totalmente restituir. Não há qualquer óbice, não há qualquer vedação na lei quanto a estes objetos. Tudo bem, pessoal? Bem, continuando essa questão agora sobre a restituição, a gente agora vai dar continuidade sobre ainda os elementos, os bens que são possíveis ou não de serem restituídos. E o próximo é qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática de crime, de fato criminoso. Isso aí seria o objeto do crime. O objeto do crime, o produto do crime, ele não pode ser restituído. É vedado por lei que eu restitua o próprio produto do crime. Se eu tenho aqui, por exemplo, um produto de uma operação que deu furtos, né? Eu tenho aqui uma continuidade delitiva de furtos. Este produto do crime, ou seja, a res furtiva,
ele não vai poder ser restituído. Só pode ser restituído para terceiro interessado. E aí, chegando ao final desses bens que não podem ser restituídos, é quando houver dúvida ao direito do reclamante. Se eu tenho dúvida de quem é o verdadeiro reclamante, o verdadeiro detentor daquele bem apreendido que pode ser restituído, eu não vou restituir. Lembrem, se a causa versar algo complexo, ela vai ser deslocada ao juízo civil. E ainda, se eu não tiver o comparecimento pessoal do acusado. Se eu tenho um bem que pode ser restituído ao acusado, que foi apreendido, é necessário que haja o comparecimento pessoal deste acusado para ele ter este bem apreendido. Só que em inúmeras situações, isso é mais corriqueiro do que a gente imagina, bens que podem ser restituídos, eles não são solicitados pelo acusado, pelo advogado do seu acusado. E aí o que acontece com esses bens? Eles vão se perder. E aí existem alguns mecanismos que a União utiliza para transformar aquele bem em algum benefício da União. E aí a gente tem previsto na lei que, se passado 90 dias do trânsito em julgado e não houver aqui a parte reclamando deste bem, seja um terceiro interessado, seja o próprio acusado tendo a possibilidade da restituição, se for um bem lícito, a União fará leilão e o dinheiro auferido por este leilão, ela vai para um fundo específico. Agora, se forem bens ilícitos, por exemplo, drogas, elas serão incineradas. E se forem alguns tipos de armas, algumas armas serão destruídas e outras elas podem ser reaproveitadas aqui, por exemplo, pelas Forças Armadas. Não há qualquer problema. A outra situação que eu quero falar com você é sobre o procedimento dessa restituição. O procedimento da restituição, ela vai transcorrer no juízo competente que vai aqui julgar a causa principal. Mas lembrem sempre, se eu estou diante de um juízo criminal, o Ministério Público ele sempre tem que ser ouvido antes que exista esta restituição. Mas por que, professor, o Ministério Público ele tem que ser ouvido? Óbvio, se o Ministério Público, em regra, são as ações penais públicas, se as ações penais públicas, elas são regra no nosso ordenamento jurídico, quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. Quem é o dominus litis da ação penal? O Ministério Público. Então, é o Ministério Público também que tem que se manifestar dizendo se aquele bem ainda tem interesse na persecução criminal, se ele quer ou não ainda aquele bem, para ele produzir uma outra prova, para ele demonstrar na sessão plenária, enfim. Então, o Ministério Público, no bojo de um processo criminal, inclusive nos seus incidentes, porque a restituição é um incidente no processo criminal, ele deverá ser ouvido de forma prévia da decisão da restituição. Então, pessoal, ainda falando sobre a restituição, o que eu quero agora conversar com vocês é sobre a possibilidade de recurso. Quais são os recursos, ou qual o recurso, ou qual a medida cabível em face de uma decisão que, por exemplo, denega a restituição de um bem. Cabe algum recurso ou não cabe? Cabe mandado de segurança? Cabe HC? Percebam, o mandado de segurança, ele é um remédio constitucional previsto na Constituição Federal, onde ele tem requisitos mínimos. O requisito mínimo dele é que o direito a ser pleiteado seja um direito líquido e certo. E desde que não haja outro cabimento de um remédio constitucional. Então, não pode caber um HC, não pode caber um mandado de injunção, não pode caber uma habeas data. Não cabendo nenhum outro remédio constitucional, é possível que caiba o mandado de segurança. Bem, e aí vem a doutrina dizendo o seguinte, ora, mas se eu tenho uma decisão definitiva dizendo que pode aqui ter um recurso de apelação, por que vai se impetrar um mandado de segurança se eu posso interpor um recurso de apelação de uma decisão definitiva? Porque o 593 do Código de Processo Penal, o inciso 2, vai falar que cabe apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas. E aí vem o seguinte, a lei do mandado de segurança fala que não caberá mandado de segurança
como sucedâneo de recurso. O que significa isso? Não cabe mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Quando couber um recurso, não pode impetrar mandado de segurança. Linhas gerais é isso. Então, o nosso legislador viu que as partes estavam demandando muito mandado de segurança, porque realmente o mandado de segurança ele tem um rito muito mais célere do que o recurso. E aí, neste caso, ele deveria entrar com recurso. Só que poderá caber mandado de segurança se, ainda que coubesse recurso, esse recurso não tivesse efeito suspensivo. Aí veio a doutrina, veio a jurisprudência e diz o seguinte: olha, da negativa da restituição de um bem apreendido, cabe sim um mandado de segurança, porque mesmo que caiba uma apelação, essa apelação não tem efeito suspensivo. Aí, diz a lei de mandado de segurança, se o recurso não tiver efeito suspensivo, pode caber, então, o mandado de segurança. Tudo bem? Bem, pessoal, então, por hora, esse bloco a gente encerra agora. Falamos, então, sobre a questão de restituição de coisas, conflito de competência. E no próximo bloco, vamos falar das espécies de medidas assecuratórias. Até lá, fique conosco. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.